Você já parou para pensar o peso do pecado na sua vida? O pecado, ele não é apenas um erro, um deslize. O pecado, ele é um abismo que separa você de Deus. Então é como se tivesse algo aqui que vai te afundando cada vez mais e te tornando cada vez mais distante do Senhor. E esse abismo é uma dívida que a gente jamais poderia pagar por nossa vontade própria. Então hoje eu quero te levar para encarar essa realidade que muitas pessoas elas não querem comentar, não querem falar sobre, o impacto devastador que isso tem e qual é a única solução para que você se livre desse pecado. Porque eu acho que tem como você se livrar assim, mas mediante uma única pessoa, Jesus Cristo. Oi, meu nome é Amara Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o dia a dia. O tema de hoje é sobre pecado. A gente vai falar então sobre um tema que muitas pessoas evitam. O pecado, ele não é algo leve, mas muitas vezes ele é culturalmente aceitável. Só que o aceitar o pecado traz uma consequência muito grave que nos afasta de Deus e destrói completamente a nossa alma, muitas vezes lançando ela na sepultura, no Sheol, no fogo do inferno, desde que você não tenha uma restauração e uma entrega e uma rendição à única pessoa que importa, que é Jesus Cristo. Mas antes da gente falar sobre as consequências, o que é o pecado? Pecado, se você for analisar a palavra do grego, significa errar o alvo. E Romanos, gente, os capítulos de Romanos 2, 3, ele fala muito sobre o pecado. Mas o capítulo 3, principalmente, ele fala assim, tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Ou seja, judeus e gentios. Nós que não somos judeus, somos considerados gentios. Então, todos nós estamos em pecado. Romanos 3, 23 fala assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando nós pecamos, nós erramos o alvo. E qual é o alvo? É o prêmio celestial com Cristo Jesus. É algo perfeito, é algo pleno. Mas de onde vem o pecado? Qual é a origem do pecado? Porque nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Existe o pecado dessa natureza e existe a transgressão. Quando a gente fala em transgressão, significa algo que você faz sabendo que está fazendo. Então, se você pecou, é como um efeito, a transgressão é como um efeito dominó. Tem os dominós em pé. Se você derruba um, vai derrubando todos. Então, é o efeito dominó em que você peca em algo e acaba pecando em todas as outras coisas conforme a lei de Moisés. Agora, o pecado, ele vem da nossa natureza já. E, às vezes, através dessa nossa natureza, das nossas cobiças, nós ficamos cada vez mais afundando em pecado. Pecados deliberados, transgressões, que é o que a gente sabe que está fazendo e se afastando cada vez mais do propósito divino. O pecado, então, ele não é o que você faz apenas, mas ele é o que você é sem Jesus Cristo. Porque sem Jesus, nós estamos completamente espiritualmente mortos. E onde está essa origem, então? Gênesis 3. Se você for analisar, o capítulo 3 de Gênesis fala sobre a tentação e a queda. Essa queda é porque Adão e Eva não obedeceram à ordem do Senhor. Eles poderiam comer tudo o que tinha ali, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a serpente, que representa Satanás, foi lá com toda a sua astúcia, pomposidade e beleza, porque eu acredito que a cobra era um animal belo. E, enfim, convenceu Eva a comer o fruto e Eva, consequentemente, convenceu Adão. Essa parte, quando Deus mandou não comer, ele falou, se você comer, certamente morrerás. Essa morte, então, pode ser morte física? Pode, porque às vezes eles não morreriam fisicamente, mas representa muito mais simbolicamente uma morte espiritual. Ou seja, você está completamente afastado do Senhor. E através disso, eles precisavam sacrificar animais. Tanto que ali começou a sacrificação de animais através do próprio Deus, que sacrificou animais para fazer pele, para que eles se vestissem com pele de animais. Então vamos analisar aqui alguns impactos. Primeiro que é a separação de Deus que eu falei.
Se a gente abrir a passagem de Isaías, capítulo 59, versículo 2, as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. Olha essa passagem, o que está falando? Que todas as nossas maldades e os nossos pecados fizeram essa separação. Que os nossos pecados escondem o rosto de Deus de nós e a gente não consegue ouvir, porque a gente está separado por algo, por um abismo, porque Deus é um Deus tão santo que ele não aceita ficar onde o pecado está. Ele não habita onde existe o pecado. Então, por isso existe esse abismo. Um outro impacto, morte espiritual, que é o que eu falei sobre Gênesis 3, naquele momento, essa morte representava então uma morte espiritual. E se a gente abrir lá em Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência final deste pecado, ela é eterna e não apenas terrena. O que significa então essa morte? Primeiro, que você está completamente separado de Deus. E se você não quer viver aqui na terra com o Senhor, por que você acredita que quando você morrer, você vai estar na glória com Ele? Então, essa é a morte. Quando você morrer, você vai para um lugar pior. Você não vai ressuscitar com o corpo glorificado e morar na glória com o Senhor, não. Você vai para um lugar muito ruim. É que existem pessoas que acreditam que é um lugar em específico, um lago de enxofre, enfim, fogo, e tem pessoas que acreditam que é mais um estado, enfim, que a alma vai estar. Então não vamos entrar nesse quesito. O ponto é que essa morte espiritual, então, representa tanto a separação espiritual, esse abismo entre você e Deus aqui na Terra, quanto depois que você morrer. Um outro impacto, a corrupção do coração. Se a gente abrir Jeremias 17, versículo 9, diz o seguinte: o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Algumas versões está assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Nosso coração é o nosso ser interior. Então envolve as nossas vontades. E através dessa corrupção do coração, vem os vícios, vem a ganância, vem o orgulho, o egocentrismo, todos esses pecados que vão englobar outras pessoas. Pecados que destroem famílias, relacionamentos, a sua própria vida. Então, esses são alguns dos impactos que eu trouxe aqui para vocês e que eu acho que só esses 3 impactos já faz um estrago daqueles, né? Então você está separado de Deus, você tem uma morte espiritual e seu coração acaba sendo corrompido. Agora vamos para o ponto do engano. Lá em Gênesis 3, a serpente ela tenta enganar Eva. Ou seja, ela tenta abordar e falar: não, você não vai morrer não. Certamente, isso aí é da minha versão, né? Certamente tu não morrerá não. Come, besta. Come do fruto. Não vai dar nada. Pois é. O engano começou aí. Então ele te promete, mas ele te destrói. Ou seja, se você comer, você vai abrir sua visão. Você vai ser como Deus. Porém, na verdade, ele está te destruindo. Então o pecado ele vai te prometer o mundo, mas ele não vai te entregar nada. O pecado ele vai te prometer uma felicidade, mas ele vai te entregar um completo vazio. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles comeram e acreditaram que seria como Deus. Porém, eles se tornaram escravos do pecado, do medo e ficaram com vergonha do próprio Deus. Qual que é o ciclo do pecado? Se você abrir Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera a morte. Esse é o ciclo. Esse ciclo do pecado, é essa progressão. Tá vendo que ele tá falando sobre concebido, dar à luz? Isso aqui representa, então, um ciclo de uma gravidez. Ele é concebido. A semente, ela é lançada. E se você cair, é porque você foi tentado? Não. Você cai porque a cobiça do seu coração
não aguentou e você caiu na tentação. Então a culpa não é da tentação, a culpa é da cobiça que você tem no seu coração. E isso vai te fazer cair. Então, você é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Ou seja, você tem um desejo no seu coração. E aí, esse desejo sendo concebido, ou seja, ele foi gestado internamente antes de se manifestar. E aí ele foi gerado e nasceu o pecado. Você deu à luz. E aí vem o pecado, é consumado e gera a morte. Então, analisa comigo agora. Quantas vezes você foi fazer algo enganado, achando que seria bom, mas que no fim só trouxe dor? Pecado é assim. Ele te promete mundos, fundos, tudo, mas ele te mata aos poucos. E um ponto interessante é que o humano não resolve isso. Não resolve. As suas boas obras também não resolvem. Em Efésios 2, 8 e 9 tá assim: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você ajudar o próximo vai fazer com que você seja salvo, com que você não tenha mais pecado? Não vai. Você não vai pagar a sua dívida de pecado através das suas boas obras. É através da fé, é através do dom de Deus que Ele nos deu, que é a graça. E outra coisa, às vezes você acredita, se eu for de tal religião, eu tô salva. Se eu fizer tal ritual, tô salva. Não tá. Religião nenhuma salva. Ritual nenhum salva. Sem arrependimento, de nada adianta a religião que você frequenta. O arrependimento remove o pecado. A religião não move o pecado. Então, se isso é uma doença porque tá te matando, você não pode se curar sozinho. Você precisa de alguém que traga esse remédio, de alguém que traga essa solução para você. E qual é a solução, gente? Jesus Cristo. A solução é a cruz, é o sacrifício que Jesus fez por nós. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, através dessa passagem, a gente entende que Jesus tomou para si todo o castigo que nós merecíamos. E Deus Pai entregou o seu único Filho para que nós pudéssemos não ter mais esse abismo que nos separa. Então, através disso, nós temos essa conexão com o Pai, esse livre acesso. 1 Coríntios 15, 55 a 57 diz o seguinte: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vitória do pecado é sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele nos deu vitória para essa morte espiritual. Através da cruz, através do seu sacrifício, nós temos livre acesso. Nós não temos mais essa morte espiritual, esse abismo que nos separa do Senhor. Nós temos esse livre acesso. E todo pecado é lavado quando você aceita estar em Cristo. Quando você aceita viver essa comunhão com Ele. Quando você aceita viver para Ele, permitir que o Espírito Santo flua através de você. Você não pode vencer o pecado sozinho. Quem pode te ajudar a vencer isso é Jesus Cristo. Então, pela força do seu braço, você não consegue nada. Em Zacarias fala, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, por vontade própria, você consegue? Você fica assim, não vou pecar. Eu vou me curar dos pecados. Não existe. É pelo poder do Espírito que está em Cristo Jesus. Então, como que você vai vencer esse pecado diariamente? Bebam água. Com arrependimento genuíno. Arrependa. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Santificação contínua. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Confissão e comunhão. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vigilância e oração. Mateus 26,41.
vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Anotou? Então, o que você precisa para vencer o pecado diariamente? Arrependimento verdadeiro. De todo o seu coração, se arrepender. E arrepender, se eu não me engano, eu tenho um vídeo aqui sobre arrependimento. Não sei se eu tenho, mas algo parecido, eu vou deixar o link aqui. O arrependimento, então, é você mudar de rota. Completamente. Pega um rumo aqui, ó, vira 180. 360 não, tá? 180. Pega um 180 e ainda pega mais pra lá. Longe, afastado, porque você se arrependeu e não quer mais viver aquilo. Santificação. Como é a santificação? Através do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, gente, nós não conseguimos. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele que nos convence o que é certo e o que é errado. Então, se nós estamos em plena comunhão com o Espírito Santo, as nossas vontades carnais, que é a concupiscência da carne, não se satisfarão. A confissão e comunhão, confessar os pecados ao Senhor, às pessoas. Peça ao Espírito Santo direção para quem você vai confessar, porque também não é para qualquer pessoa que você confessa os seus pecados. E vigilância e oração, ou seja, nós precisamos vigiar todos os dias e orar para não cair em tentação. O cair em tentação, como eu disse, ele representa a cobiça do seu coração. O que está aí é o que vai te fazer cair, não é a tentação em si. Então, fique atenta a esses tópicos: arrependimento, santificação, confissão e vigilância em oração. Através disso, nós podemos vencer o pecado por conta que Jesus morreu na cruz em nosso lugar, porque era para ser nós. O pecado, então, gente, ele é real. Ele é devastador e ele é inescapável. Todos vamos cometer pecado. Só que em Cristo Jesus, Deus providenciou um caminho para a salvação. Então, o que fica a pergunta para você é: você está pronta para encarar o peso do pecado? Ou você quer entregá-lo para a cruz, para Jesus? Você quer continuar carregando um fardo que ele já pagou na cruz? O pecado, ele tem consequência. Porque Deus perdoa os seus pecados, não quer dizer que você não vai pagar por eles, porque aqui se faz é que se paga. É um ditado, mas é verdade. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Mas quando você está em Cristo, quando você aceita-o como seu Senhor, você está purificado do pecado. Aí depois você vai pagar as consequências, mas você está purificado. Você é uma nova criatura, porque Ele faz nova todas as coisas. Ele abre caminho no deserto. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Deus providenciou o nosso Cordeiro para que nós pudéssemos ter esse livre acesso a Ele. Então hoje, se você ainda não conhece Jesus, eu te convido a perguntar para Ele quem Ele é. Ajoelha e fala: Senhor, se mostre para mim. Se você ainda não chama de Senhor, mas Jesus Cristo, se mostre para mim. Mostra quem você é. Eu te confesso todos os meus pecados. E aí vai confessando e se arrependa. E fala para Ele trazer a liberdade que somente Ele pode oferecer. Porque o pecado, ele não te traz liberdade. Ele te traz escravidão e consequências severas. Mas Jesus Cristo, Ele te traz liberdade. Muita liberdade. Liberdade em Cristo Jesus. Você agora é prisioneiro de Cristo Jesus. Você é propriedade de Cristo Jesus, porque Ele te comprou por um alto preço, o seu próprio sangue. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curte, comenta, compartilha, que eu quero atingir milhares de pessoas para que elas conheçam o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Um beijo e até o próximo vídeo.